Bom, pessoal, boa noite. Como a gente ainda não sabe como que vai ficar essas questões dos decretos, né? Então, o Rafael passou uma orientação para a gente em reunião, que fica a critério aí de cada professor como proceder com a realização dessas aulas. Então, como a minha aula com vocês é uma disciplina de projetos, eu achei pertinente marcar para fazer com interação do que simplesmente gravar e eu não conseguir tirar as dúvidas de vocês sobre o que a gente está desenvolvendo em sala, tá? Então, enquanto persistir ainda a questão do decreto, depois que voltar às aulas normais, aí vai ficar o vídeo curto mesmo de gravação, tá? Mas enquanto houver ainda a questão do decreto, a gente vai buscar e fazer essas interações, provavelmente aí a partir das 7h15, que é mais ou menos o tempo aí para mim poder chegar em casa, ligar o computador e poder iniciar a aula, tá? Para que a gente tenha um padrão aí das aulas que estão sendo presenciais e as aulas que estão sendo feitas de forma online, tá? Que aí, dessa forma, o que eu passei hoje com o pessoal, eu passo para vocês aqui também. Beleza? Aí, qualquer dúvida, só falar aí. Bom, o que a gente buscou trabalhar na aula de hoje, né? Eu quero trazer aqui para vocês uma visão de um projeto arquitetônico pronto, tá? Por quê? Porque para vocês terem uma noção de visualização, quando a gente monta um projeto arquitetônico, não é só a gente ficar enchendo de cores, né? A gente tem que deixar esse projeto visualmente gostoso de olhar, porque tem projeto que você bate o olho e ele fica até cansativo, assim. Às vezes eu olho uns assim e falo assim, meu Deus, como que a pessoa consegue fazer um negócio desse que a gente olha para ele e ele está muito cansativo, né? Ele já cansa as vistas, você não consegue interpretar as coisas direito, aí às vezes você tem que excluir algumas coisas, porque ele não fica fácil de visualização. E o projeto arquitetônico, ele tem que ter essa boa imagem, tá? Então eu trouxe esse modelo para mostrar um pouquinho para vocês essa boa visualização que tem que ter um projeto, tá? Esse daqui é um exemplo de um arquiteto que fez esse projeto e eu achei ele bacana, né? A visualização, a representação, né? Então, um projeto arquitetônico ele não precisa estar todo colorido. Ele pode ter poucas cores e mesmo assim ele transmite todas as informações necessárias, né? Então, vamos começar aqui pela planta baixa, só para a gente poder revisar algumas informações que são pertinentes no projeto de vocês. Dentro daquela planta que nós fizemos em sala, que já começamos, nós vamos desenvolver daquela planta todas as etapas de projeto, tá? Então, a gente vai fazer um processo um pouquinho mais acelerado agora, porque vocês já aprenderam aí o básico dos comandos. Então, conforme a gente for fazendo as outras etapas de projeto, eu vou inserindo os outros comandos pertinentes, tá? Então, assim, vamos começar aqui pela planta baixa. O que tem que ter numa planta baixa? Pessoal, uma planta baixa, ela tem que ter, pelo menos, as informações necessárias de medidas de um projeto, nome dos ambientes, área dos ambientes, tipos dos ambientes, tá? E todos os ambientes que são áreas molhadas, né, que tem parte hidráulica e sanitária para ser desenvolvida, obrigatoriamente tem que ter os blocos, né? Então, por exemplo, a lavanderia, o lavabo, os banheiros, né, a cozinha, aqui está faltando, mas ela tem que ter obrigatoriamente na sua representação onde que vai ficar esses elementos, porque isso serve de base. É o tipo de bloco que é fixo. Uma planta baixa, ela não é obrigada a aparecer, não é obrigatório aparecer todos esses móveis, esses bloquinhos, mas é obrigatório ter a representação dos elementos da lavanderia, do meu lavabo, do meu banheiro, e que está faltando aqui a minha pia de cozinha nessa planta, tá? Então, é obrigatório isso. Por quê? Porque esses blocos, eles são elementos fixos numa casa. Então, se eu coloquei o lavabo, perdão, o lavatório, o vaso e o chuveiro aqui, significa que na execução é essa posição que eles vão ser executados. É nessa posição que eu vou posicionar o meu projeto sanitário, o meu projeto hidráulico, a definição do meu projeto elétrico. Então, eles são de base para quem for fazer os complementares. Não é simplesmente pegar eles e colocar de forma solta no projeto. Essa definição já tem que partir de vocês, tá? Então, a gente fala que eles são elementos obrigatórios num projeto arquitetônico, tá? O que mais que eu preciso numa planta baixa?
Alguns projetistas, eles colocam essa achura. Nós não fizemos nada ainda de achura, tá? Mas, posteriormente, nas próximas aulas, a gente já vai trabalhar com isso. A achura, ela não é obrigatória colocar, mas tem projetistas que, por já fazer a área molhada, eles acabam colocando essa achura, tá? Alguém fez algum questionamento? Quando for questões, gente, pode até perguntar. Mas eu posso escolher a posição dos móveis? Sim, vocês podem escolher a posição dos móveis, tá? Fica a critério de vocês, essa melhor organização. Já vou falar um pouquinho mais sobre essa questão dos móveis, tá? Mas o que é importante, principal na planta baixa, já a gente foca ali na parte da planta de layout. A planta baixa, a gente tem que definir isso de forma correta, tá? Então, por exemplo, ó, essa lavanderia, aqui é uma porta, aqui é outra porta. A melhor parede para mim posicionar os outros elementos, né, os 2 tanques e a máquina, é nessa parede. Então, eu já vou posicionar aqui. No meu banheiro, se aqui é a minha porta, eu vou posicionar aqui meus elementos hidrossanitários. Então, assim, isso é elemento fixo. Do jeito que vocês posicionaram aqui, é a maneira que ele vai ser executado na prática, tá? Já a gente foca um pouquinho sobre a parte da planta de layout, mas vamos finalizar aqui a concepção dos elementos que tem que ter na planta baixa. Toda planta baixa, ela tem que ter pelo menos o nome do ambiente, a área e o nível. Naquela plantinha modelo que eu passei para vocês, além dessas informações, eu coloquei o tipo de piso. Eu acho super interessante colocar, tá? Se vai ser piso cerâmico, se vai ser porcelanato, cimento queimado, enfim. Qualquer tipo de piso que você vai colocar é interessante, é uma informação a mais no seu projeto, tá? Você já define com o seu cliente, tá? Isso não é tão obrigatório, mas eu acho que agrega o projeto de vocês. Então, por exemplo, aqui ele não colocou, mas é legal colocar, tá? É uma informação a mais, por isso que naquela planta modelo de vocês tem. Sempre busquem colocar essa informação de texto o mais centralizada possível na planta de vocês. Então, coloquem organizado, centralizado, sempre o nome do ambiente, ele vai aparecer numa letra maior, tá? E as outras informações a gente coloca numa letrinha um pouco menor, tá? Mas é importante que venha mais nítido e as outras fiquem numa letra menor, tá? O que mais? Portas e janelas, em toda a planta baixa, a gente precisa informar como que essas portas e janelas estão descritas, o tamanho delas. Então, existem 2 formas de vocês colocarem essas dimensões da porta. Ou vocês podem escrever dentro da própria porta, deixa eu só trocar de imagem aqui. Um instantinho. Por exemplo, ó, aqui a gente pode usar o tamanho da porta junto com a própria porta, tá? Aí eu poderia vir aqui na minha janela e colocar também o nome dessa janela, né? O nome não, a dimensão dela. Deixa eu só tentar aqui. Pessoal, se quando eu trocar de tela não aparecer para vocês, vocês me avisam, por favor? Que às vezes acontece isso. Deixa eu voltar aqui. Tá aparecendo? Não. Não? Ai, gente, deixa eu tentar fazer algum processo aqui. Eu vou ter que fechar um arquivo e abrir outro, porque ele não está aceitando. O AutoCAD, como eu deixo várias abas abertas, ele também não está mostrando. Deixa eu voltar para que eu estava mesmo, qualquer coisa eu fecho ela. Tá? Top, vamos voltar. Apareceu? Voltou a mesma, né? Pessoal, voltou? Voltou. Tá. Então, assim, eu vou ficar falando nessa, que daí quando eu for trocar de tela, aí eu fecho essa, porque o AutoCAD, ele buga um pouquinho quando a gente fica trocando de páginas. Ele não aceita, tá? Então, vamos lá. As portas e janelas, ou ela aparece escrito aqui, né, a dimensão da minha porta e janela, ou, deixa eu só tirar o meu WhatsApp aqui, que senão ele vai ficar apitando. Ou a gente coloca descrito aqui o tamanho dela, né, então 80 por 2,10, ou a gente cria um símbolo, né, então aqui tá P2, P5, né, isso é muito critério do projetista. Às vezes, para não deixar muito sobrecarregado o desenho, você pode criar uma tabela,
tá? Nós não aprendemos a fazer tabela ainda, nós vamos ter uma aula específica para isso, tá? Mas aqui é hoje só para dar uma visão de como que tem que ser uma planta. Eu posso fazer isso tanto para a porta quanto para a janela. Então, aqui tem J2, P2. Então, ao invés de escrever, eu posso criar esse símbolo. E aí eu crio uma tabela, que a gente chama de tabela de esquadrias. A gente descreve melhor as dimensões, peitoril, o material que vai ser utilizado, tá? Nas próximas aulas, a gente vai montar essa tabela de esquadrias. Então, a gente pode representar isso numa planta baixa de duas formas. Escrito na própria planta baixa, ou vir aqui com um símbolo, né, chamando de P1, P2, P3, J1, J2, enfim, para poder caracterizar melhor a planta baixa. Tá? O que mais que a gente tem que cuidar aqui na planta baixa? As cotas, tá? As cotas, a gente sempre vai buscar fazer uma linha de cotas parciais e depois a gente faz uma linha de cota total, tá? Às vezes, a gente vai ter que fazer mais de uma parcial, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, a gente começou cotando, ó, as paredes. Então, eu cotei esse vão, parede, ó, 15, vão, parede, 15, vão e parede. E depois eu fiz uma cota inteira, tá? Então, isso é o padrão de cota que a gente tem que estabelecer, tá? Quando uma informação não consegue ser exposta numa cota externa, a gente acaba criando uma cota interna, que é o caso desse quarto aqui, ó. Por exemplo, essa dimensão aqui do meu quarto, não consigo mostrar na cota externa, porque eu tenho outras informações. Então, cota interna, a gente só vai colocar quando a gente não conseguir representar ela de forma externa, tá? Aqui, por exemplo, ó, foram feitas 3 linhas de cota. Ele fez uma parcial, aí ele fez uma outra parcial, tá? E ele fez uma terceira, que é a cota total, tá? Pode fazer assim? Pode também. Depende muito da quantidade de detalhes, de informações que querem ser expostas, tá? Mas, basicamente, uma planta baixa, ela tem que aparecer os bloquinhos do banheiro, da lavanderia, da cozinha, do lavabo, tá? Tem que aparecer o nome do ambiente, tipo de piso, área e o nível, tá? As cotas, a gente faz parciais e cotas totais, e quando houver a necessidade, a gente cota de forma interna. Aí cabe ao projetista criar, colocar a achura ou não dentro da parede. Então, vocês podem perceber que a parede dele aqui está pintada. Então, isso é um critério do projetista. Se ele quer detalhar mais, criar um pouquinho diferente, isso não é obrigatório, mas cada um faz aí a sua forma, tá? Então, isso é o básico que tem que ter numa planta baixa. Além disso, existem essas linhas de corte, que são essas representações de quantos cortes vai ter a casa. Eu não vou falar muito sobre isso agora, porque como a gente ainda vai definir quantos cortes vai ter a casa, a gente vai ainda organizar melhor ela. Mas toda planta baixa tem que ter essas linhas de corte, com as setinhas direcionando para o lado que está virado esse corte, tá? Então, no decorrer das aulas, a gente já vai fazer esses cortes e posicionar ele dentro da planta baixa, beleza? Bom, o foco da aula de hoje, a ideia é que essa planta aqui, vocês já tenham finalizado ela, tá? Porque a gente já aprendeu aí na aula anterior já fazer a parte de cotas, a parte de textos, né? Já mostrei para vocês como pegar o bloquinho, converter ele para escala, mudar a layer dele, tá? Então, a gente precisa organizar isso daí. Então, como já foi falado isso, vocês têm que estar com essa planta pronta, tá? Mas já mostro a planta do projetinho de vocês. Essa daqui, gente, é uma planta de layout. O que é a planta de layout? Até a Ana Cláudia perguntou, né, fez esse questionamento sobre o posicionamento. A planta de layout não é simplesmente eu pegar o bloquinho e jogar aqui dentro dela. Tá? A planta de layout eu tenho que organizar a minha casa. Tá? O que tem que ter numa planta de layout? O que é obrigatório, tá? A planta de layout obrigatoriamente tem que ter, no mínimo, o nome do ambiente. É obrigatório aparecer a área? Não é obrigatório, tá? Aqui foi a critério do projetista, ele quis colocar. Mas não tem necessidade dessa área. O que é obrigatório é somente o nome do ambiente e todas as representações de móveis que venham a ter na casa. Planta de layout não precisa ser cotada, tá? Então, tem essas cotas aqui, ó. Isso aqui, ó, não precisa, tá? Às vezes ele quis colocar para o critério de informação, mas planta de layout é uma planta visual. Ela não precisa ter essas informações de cota, tá, pessoal?
Agora, como que eu vou posicionar esses móveis? Vocês têm que pensar na melhor distribuição possível, tá? Então, eu tenho que tornar meu ambiente otimizado, bem organizado. Não é simplesmente colocar de qualquer jeito, tá? Até quando você for definir uma planta de layout, é até interessante, se você for o projetista para fazer o projeto elétrico, já conversar com o seu cliente para definir esses possíveis pontos de tomada. Ah, por exemplo, se o meu cliente quis a cama nesse posicionamento aqui, isso daqui vai servir depois para mim poder fazer meu projeto elétrico. Se eu quero colocar interruptor aqui do lado da cama, se eu quero colocar tomada, se eu vou colocar guarda-roupa aqui, o que eu vou fazer? Enfim, a planta de layout, ela tem que estar bem organizada esse posicionamento do ambiente, tá? Então, não é simplesmente jogar as coisas aqui. Então, por exemplo, essa sala de estar. Como essa parede é livre e aqui é a parte da janela, aqui provavelmente vai ser a parte que a gente consegue colocar o sofá, tá? Ou daria para colocar um sofá nesse outro sentido e colocar a televisão para cá, mas aí são coisas que vocês também podem discutir com o cliente de vocês, tá? Ou simplesmente façam a melhor posição. Eu, a princípio, considero que essa seria a melhor posição, que fica mais organizado, mais espaçoso, né? A distância entre relação aqui do sofá com a televisão. Então, a planta de layout é a atividade que vocês vão ter que entregar para a próxima semana, tá? Semana que vem a gente não tem aula por causa do feriado, mas aí para a próxima é o que vocês vão ter que desenvolver. Quem está em sala já estava desenvolvendo, né? Já corrigi e tudo mais. Mas quem está em casa, agora vocês vão ter uma planta de layout. Então, assim, vocês vão pegar essa planta baixa, cria uma cópia dela, apaga aquilo que vocês não forem usar, e aí começam a inserir esses bloquinhos que vocês forem usar no projeto, tá? Então, a gente já teve uma aula explicando sobre a questão de pegar o bloquinho, converter para escala e ajustar, criar a layer do bloco. Então, agora vocês vão criar essa planta de layout do projeto de vocês, tá? Essa planta de layout, ela tem que existir para que a gente tenha essa organização de como que vai ficar a edificação, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, posicionou a cama aqui, de frente para a cama, coloquei a televisão, né? Aí, se eu colocar a cama nesse sentido, dá para colocar a televisão aqui? Talvez dê. Mas e aí? O que fica melhor? A gente sempre tem que pensar nessa constituição. Aqui, ó, posicionou a cama, aqui o guarda-roupa e aqui a televisão. Parece que são coisas simples, mas são coisas bastante importantes que a gente precisa definir durante a fase de projeto, tá? Vou trocar aqui de imagem, ver se eu consigo. Estão enxergando essa imagem nessa troca? Sim. Que é a plantinha de vocês? Apareceu? Para mim apareceu. Ótimo, então. Bom, essa daqui é a planta que eu passei para vocês, né? Até peguei de uma aluna hoje ela. Então, o que vocês têm que ter? Essa planta pronta, tá? Dentro do mesmo arquivo que vocês já estão trabalhando, vocês vão criar a planta de layout. Então, a planta pronta, o que ela tem que ter? Só ficou faltando aqui o tamanho da dimensão da janela, tá? Mas a plantinha pronta, ó. O básico da planta baixa. Percebam que as cores não estão cansativas. A gente tem que evitar colocar cores muito cansativas, tá? Que deixe, você bata o olho e você fique olhando assim, nossa, e não consegue entender muito bem o projeto. Então, nome dos ambientes, área, piso e nível. As portas com as suas dimensões. Aí falta colocar aqui a dimensão da janela, tá? Cotas parciais e uma cota inteira. Cotas parciais e uma inteira. O que está faltando nesse projeto aqui? Esse banheiro aqui, o tamanho dele eu não consegui fazer uma cota externa. Então, eu preciso fazer uma cota interna para mostrar quanto que ele vale. Outra objeção. Estão vendo essa distância dessa parede, esse vão? Aqui, eu também não cotei ela de forma externa, então tem que fazer uma cota interna aqui também, tá? Então, a planta de baixa de vocês, ela tem que chegar nesse padrão aqui, acrescentando essas cotas que está faltando, essas informações de janela. Isso é a minha planta baixa. A planta de layout, como eu comentei com vocês, ela tem que chegar nesse padrão aqui, ó, de organização. Então, todo quarto tem que ter pelo menos uma cama e um guarda-roupa, uma cama e um guarda-roupa, tá? Um quarto tem que ser pelo menos uma cama de casal, né? No mínimo. Sala, tem que ter sofá, televisão, as banquetinhas aqui da cozinha, né? Posicionamento de fogão, geladeira, se quiser colocar uma mesinha.
Então, isso é a planta de layout de vocês, que é o que vocês têm que entregar no próximo dia de aula, que eu vou depois deixar liberado o acesso lá no portal, para vocês anexarem quem está fazendo de forma online, tá? Então, essa atividade de vocês vão entregar no dia 8, tá? Esse arquivo aqui, que tenha tanto a planta baixa quanto a planta de layout, tá? Depois da planta de layout, a gente vai estar desenvolvendo as outras atividades. Na aula de hoje, de forma presencial, não teve nenhum comando diferente, tá? Do que já foi passado para vocês. A gente só ficou desenvolvendo, tirando as dúvidas em relação a esses ajustes aqui. Uma consideração, pessoal, em relação à parte de cotas. Cuidem com o tamanho das cotas, tá? A cota, só algumas considerações, ó. Quando vocês forem fazer. A cota, ela não pode ficar grudada na parede, tá? Percebam que ela tem uma distância. Ela foi clicada aqui para inserir, mas ela tem uma distância. Então, a gente tem como configurar a cota nessa distância que ela fica lá da parede, tá? Então, deixa eu só ver aqui, ó. Estão vendo aqui, ó, offset from... o offset, a distância da origem. Essa distância aqui, a gente configura ela para ela ficar distante do ponto que foi clicado. Então, esse espacinho aqui, eu coloquei 0,2. Então, é a distância que a gente tem aqui do desenho para começar a cota. Então, é importante que vocês não deixem essa cota colada, tá? Ela tem essa distância. E quando for fazer a cota, ó, vamos pegar uma situação aqui, ó. Aqui, ó. Estão vendo que ela está muito próxima? Ó, essa daqui está uma distância. E por que essa daqui ficou diferente? Porque essa daqui, ela foi clicada dentro da parede. Então, eu tenho que pegar ela e colocar ela aqui fora, ó. Ela tem que manter esse padrão. Então, todas as cotas, ela tem que estar no mesmo padrão de distância, tá? Então, se eu seguir, por exemplo, mais ou menos isso daqui, eu tenho que ter um padrão aqui visual de distância para elas também. Então, cuidem na hora de clicar, ó. Por exemplo, por que essa cota ficou assim e assim? Se eu selecionar ela, estão percebendo que essa foi clicada na extremidade e essa foi clicada de forma interna? Isso daqui, quando vocês ativaram o Object Snap, eu pedi para vocês deixarem o Extension ligado. O Extension ele serve para isso, para auxiliar nessas cotas. Ó, vou até apagar uma aqui e fazer com vocês, para vocês verem. Se a gente vem aqui para clicar em cota, ó, eu posso clicar aqui e tá vendo que eu posso vir aqui, ó, só aproximar o mouse, ó, e ele faz uma linha estendendo? Aí eu posso fazer minha cota, tá? Então, ele cria essa extensão, ele dá de base. Então, você aproximou o mouse, ele faz uma linha tracejadinha só para servir de base e você clica no ponto certo, tá? Por esse motivo que eu pedi para vocês configurarem o CAD de vocês com essas opções aqui clicadas. Então, não organizei isso, volto no Object Snap, só clicar aqui nessa setinha embaixo, e aí vocês irão deixar sempre ativado endpoint, midpoint, centro, intersecção, extension e perpendicular. Isso é o básico para facilitar a parte de visualização de projeto de vocês, tá? Então, cuidem, ó, tá vendo? Que ela ficou distante? Então, significa que não está clicada no ponto certo. Então, eu vou ter que mover ela para cá, e essa daqui ficou um pouquinho distante. Então, eu vou vir e mover ela para cá. Ela tem que ter a mesma distância, tá? Então, vocês têm que clicar no ponto correto quando for fazer a cota. Então, isso são algumas considerações para vocês corrigirem nos projetos de vocês, para as entregas, tá? A letra da cota, ela também não pode ficar muito grande. Estão vendo que ela está mais ou menos próxima do tamanho do texto que a gente fez aqui, né? Então, o nome do ambiente, ó, tem que arrumar, né? Que aqui a aluna estava mexendo ainda, então tem algumas correções para fazer. Mas o nome do ambiente sempre um pouquinho maior e o restante um pouquinho menor, tá? A cota nem muito grande nem muito pequena, ela tem que seguir um padrão. Eu sempre me baseio no seguinte, ó. Se eu pegar esse texto aqui, ó, ele está cabendo dentro da espessura da parede. Então, se baseie nisso, ó. Ele não coube dentro da espessura da parede, então é um tamanho legal, tá? Como que eu ajusto essa dimensão? O tamanho da letra, bom, se a gente fez uma parede de 15 centímetros, que no programa é 0,15, se a gente digitar
um tamanho de 0,15 para essa letra, ela vai ter o tamanho da espessura da parede. Então, quando vocês não tiverem muita noção de como criar as dimensões de tamanho de letra, sempre se baseiem numa espessura. Esse valor, ele vai ser, por exemplo, a espessura que você colocar, né? Essa altura. Então, se eu colocar, por exemplo, essa cota que tem configurada aqui, né? Vamos ver aqui em texto. Ela está com 0,09 o tamanho do texto. Ela está em torno aí de 9 centímetros. Ela está um pouco menor que a espessura da parede. Agora, se eu coloco ela aqui, 0,15, ela vai aumentar. Ó, olha como que ela aumentou. Ela ficou basicamente do tamanho da parede. Opa, do tamanho da parede agora ficou muito grande, ó, visualmente. Então, eu volto aqui e volto para a minha configuração, que eu estava usando antes, que estava um valor legal. Então, 0,09, tá? Toda vez qualquer alteração que vocês fizerem, clique em Set Current e Close, tá? Então, para o dia 8, pessoal, vocês vão entregar essa planta toda pronta, corrigida, juntamente com a montagem da planta de layout, tá? A planta de layout, todos os blocos têm que vir na mesma layer. Então, só para confirmar aqui, ó. Estão vendo que esse bloquinho, ele tá com uma cor, e esse daqui tá no branco? Então, esse bloco aqui, eu vou ter que alterar a configuração dele, tá? Então, deixa eu só mexer a minha aba aqui. Ele está na layer 0, mas eu tenho uma layer de bloco, então eu vou vir aqui e mudar para bloco. Deixa eu ver qual que ela usou. Bloco, tá? Só que a minha layer, essa daqui, ó, quando a gente clica em bloco, tá vendo que ele tá em red? Sempre deixem no by layer, tá? Aqui, tá desconfigurado. Então, todos os blocos, ó, se quiser fazer todos de uma vez, clica neles, seleciona, eles têm que ter o mesmo padrão de layer, tá? Então, para isso dar certo na impressão, ele não ficar desconfigurado. Então, ó, tenho todos esses bloquinhos, venho aqui, vou colocar como mobiliário, mob. Deixo sempre no by layer, tá, pessoal? Então, cuidem com isso na hora de fazer o projeto de vocês, tá bom? Ele precisa sempre seguir o padrão. Todas as layers têm que ser padrão. Então, assim, eu fiz mobiliário, todos têm que ser igual, tá? Deixa eu ver aqui que alguém está com dúvida. Mas eu posso escolher a posição para mim também não, sim. Então, no caso, ela é do mesmo tamanho da outra. Isso, pode usar o mesmo tamanho da outra, tá? Eu só fiz o exemplo para vocês verem ali que a letra maior ficou muito ruim. Então, assim, uma letra de 0,1, 0,09 é um tamanho suficiente. Mas é só para vocês se basearem. A criação de cota, ela é muito particular. Vocês criam, ajustam, vão testando. Não é tentar uma vez e tá pronto. Vai arrumando até ficar um tamanho legal, tá? Então, só para a gente finalizar, caso vocês não tenham nenhuma dúvida, para o dia 8, vocês devem deixar anexados no portal essa atividade aqui, tá? A planta pronta, juntamente com a planta de layout. Essa planta baixa, a gente ainda vai faltar colocar as linhas de corte, mas a gente não desenvolveu elas ainda, não sabe onde vai ser o corte e tudo mais. Então, na aula pertinente, a gente vai acrescentar o que falta aqui nela, tá? Pessoal, alguma dúvida? Deixa eu abrir o chat. O tamanho da cama de solteiro vai ser o mesmo tamanho da cama da casa no projeto layout? Pessoal, tamanho de cama, aquele arquivo que eu passei para vocês, que ele é dos blocos, né? Que esse arquivo aqui, ó, vamos só relembrar um pouquinho. Esse arquivo aqui, que vocês têm, que eu passei para vocês, ele é um arquivo que ele foi desenhado tudo em centímetros. Então, o que vocês vão ter que fazer? Vocês vão ter que pegar ele e converter para a escala. Vocês vão ter que reduzir ele 100 vezes. Então, o fator de escala dele é 0,01, tá? A definição, gente, de que bloco vai usar, isso cabe a vocês, tá? Então, assim, nessa casa, a pessoa optou por colocar uma caminha de solteiro. Mas cabe uma de casal? Se couber de casal, coloca de casal, tá? Então, utilizar ou não, aí fica a critério de vocês.
Mas a conversão para escala vai ser padrão. Todas você tem que reduzir 100 vezes, ou seja, o fator de escala vai ser 0,01. Um quarto, obrigatoriamente, tem que colocar uma cama de casal, que é esse quarto maior, que é o da frente. Se quiser adotar uma de solteiro no outro, aí é indiferente, tá? Mas se couber uma de casal, também pode colocar. Quando eu coloco de casal, eu sempre tenho que pensar no seguinte, ó, vou pegar essa cama aqui de base e vou rotacionar ela. Deixa eu só rotacionar aqui. Eu tenho que ver se essa cama vai caber no lugar e ainda eu preciso de um espaço para circulação, ó. Eu coloco uma de casal aqui, ó. Coloquei ela de casal encostadinha aqui, certo? Ó, aí é obrigatório na planta de layout, pelo menos o nome do ambiente, lembra que eu comentei? Então, assim, o nome do ambiente a gente organiza a posição depois, tá? Estão vendo que ela gerou uma distância entre o guarda-roupa e a cama? Essa distância ela tem que existir, tá? A gente não sabe. Deixa eu até medir aqui quanto que vai dar. Deu em torno de 70 centímetros. No mínimo, pessoal, esse espaço tem que ser 60 centímetros, tá? Porque se a gente pegar a dimensão da porta do guarda-roupa, na hora que você abre ela, você precisa ter essa circulação aqui. Mesmo que é um quarto pequenininho. Então, no mínimo, essa distância da cama para o guarda-roupa tem que ser 60 centímetros. Então, assim, colocar ou não cama de casal vai depender do espaço que você tem. O que você não pode é fazer colocar uma cama de casal, ela fica quase encostada no guarda-roupa. E você não ter nenhum tipo de circulação no ambiente, tá? Mas do mais, dá para a gente trabalhar dessa forma aqui, colocando uma cama de casal, porque aqui eu medi, né, deu 70 centímetros, tá? Então, a disposição do layout, ela tem que ser bem organizadinha, ela tem que atender o ambiente de vocês, tá? Por exemplo, o que daria para mudar nesse quarto aqui, ó? Eu vou rotacionar essa cama. Eu poderia fazer o seguinte, ó. Uma outra ideia. A gente tem que deixar o ambiente funcional, tá? Se eu colocar a cama nessa parede aqui, não dá para colocar uma televisão aqui? É uma opção. A gente pode encostar ela um pouquinho mais na parede, para estar a circulação, né? Porque são quartos pequenos. Aqui a gente deixa essa parede livre, a gente consegue colocar uma televisão. Então, eu já deixo o meu quarto mais otimizado. Quando a gente for fazer isso, a gente tem que pensar nisso também, ó. Vamos pensar nesse outro aqui, ó. Deixa eu rotacionar ele aqui. Ó, aqui, mesma coisa. A gente poderia colocar essa cama para cá. E aí, essa parede, ela fica livre. Né? Aqui tá o guarda-roupa, aqui fica livre, então dá para colocar, tipo, uma televisão. Então, é essa maneira que vocês têm que pensar a otimização dos móveis de vocês, porque isso até auxilia o cliente depois na hora de organizar a casa dele, tá? Mais alguma dúvida, pessoal? Na planta da direita, a legenda que fica ao lado. O que deve ser inserido ali? Professor, perdão, eu vou É falar que melhor fica mais falar, tá, fácil. pessoal? Porque, Então, perguntem, que às vezes eu vou ler aqui e não vou... que, se eu não me engano, acho que é o nível de cada andar. Eu Isso, só eu não pe... então, como é que eu vou fazer para fazer um projeto? Eu pode colocar qualquer um, deixar tudo no mesmo tá. nível? O que é esse nível? Esse nível, gente, isso daqui é um valor que a gente define no projeto, quando faz ele, em relação ao nível da rua. Então, o que significa esse mais 25? Em relação ao meio-fio, eu vou fazer essa casa 25 centímetros mais alta. Em relação ao meio-fio. Você não pode fazer abaixo do meio-fio, porque que acontece? Se chover, sua casa alaga. Você sempre tem que colocar a sua casa acima do nível da rua, tá? Então, esse mais 25, que é o padrão de dentro da casa, é o nível da rua. 25 acima do nível da rua. Aqui tem coisas para arrumar, né? Mas vocês podem perceber que, tipo, na planta modelo, no PDF, acho que aqui está mais 20, em algumas áreas está mais 20. Por exemplo, o banheiro é uma área molhada, a gente faz um rebaixo. A lavanderia é uma área molhada, externa, a gente faz um rebaixo. A área aqui da frente, né, a minha varanda, que aqui tem que ser editado, ela tem rebaixo. Então, esses locais que estão 5 centímetros mais baixo é o lugar que tem um rebaixo, tá? Mas a gente sempre tem que pegar o padrão interno da casa. Então, esse mais 25 significa que quando for construída,
a casa ela vai estar 25 centímetros acima do nível da rua. Tem pessoas que colocam 50, dependendo muito do modelo da casa, você vai colocando mais alto e assim vai. Seria isso a dúvida? Respondi? Pessoal? Pessoal, mais alguma dúvida? A gente só tem mais um minutinho, que está quase acabando o tempo. Bom, pessoal, se não ficou dúvida, qualquer coisa vocês me procurem, tá? Às vezes eu demoro a responder pelo WhatsApp, mas é minha correria, às vezes eu não esqueço, tá? Mas qualquer coisa, tá aqui o que vocês têm que entregar, tá? Então, para a semana do dia 8, vocês têm que entregar a planta baixa completa, juntamente com essa planta de layout, tá? Arquivos individuais com o nome de vocês, tá? Então, não é pegar o arquivo do coleguinha, cada um com o seu arquivo, tá bom? Então, todos tenham uma boa noite. E aí, persistindo aí esse decreto ou não, a gente vai continuar com essas interações que eu acho que fica mais interessante para vocês tirarem a dúvida e eu passar realmente para vocês o que eu trabalhei em sala de aula, tá bom? Todos tenham uma boa noite e até semana que vem.